Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Daqui a pouco já estamos no final também de março, metade de março, e o tempo vai correndo realmente. Bom, vamos de imediato para o Momento Empresarial. E no Momento Empresarial de hoje, eu estou recebendo aqui o Paulo Tomasi. Paulo, obrigado pela tua presença, advogado, formado, pós-graduado em Direito Público, né? E é uma área importante, o Direito Público, que trata das questões diretamente relacionadas às nossas vidas, né? Em várias áreas de saúde, previdência, enfim, essas coisas todas. Mas eu quero cumprimentar vocês, que o escritório D'Agostino Tomasi acabou agora recebendo uma premiação, o Top of Quality Brasil 2023. O que representa isso para vocês? Bom, obrigado pelo convite. Representa o reconhecimento, né? De um trabalho que a gente vem fazendo já há alguns anos e que mostra que a advocacia ela é ampla em todos os sentidos, mas às vezes a atuação em determinados setores faz com que tu tenha um reconhecimento, né? Então nós ficamos muito contentes, felizes pelo reconhecimento, né, profissional, né, meu e do meu sócio, o Giovanni D'Agostino. E aí, vamos dizer assim, é um fato que nos dá mais responsabilidade, inclusive, naquilo que a gente faz, mas realmente estar presente nessa premiação significa que a gente está no caminho certo, fazendo um trabalho bem feito. E essa premiação foi feita agora, sexta-feira, dia 3, não é isso? Dia 3 de março. E, na verdade, né, o Paulo, isso aí é um reconhecimento que vem coroar um trabalho todo, né? Porque uma premiação, tá, mas o que isso representa? O que está atrás disso? Qual é a história? Toda uma premiação, ela tem uma história toda, uma história de sucesso, uma história de amparo, uma história de acolhimento, uma história de profissionais, né, que fizeram o trabalho bem feito. A gente tem, assim, tivemos indícios deste reconhecimento, né, para nós em duas áreas principais, né, no reconhecimento na área pública e na área privada. Na área pública, a gente teve uma atuação muito grande no ano de 2022, na Assembleia Legislativa, participando de sessões públicas, né, defendendo alguns interesses, alguns pontos de vista, exatamente dentro dessa área do empresário, né, micro e pequenos empresários, onde a gente tem, no mínimo, uma associação muito forte de um setor que sofreu muito com a pandemia, viu, Silvio? Que é o setor de turismo, o setor de transporte. Com certeza. Né? E esse setor ele foi atingido de uma forma abrupta com fiscalizações no Ministério do Trabalho, e aí nós entramos para construir a alternativa de minimizar, né, o impacto dessas sanções, dessas multas, e também para construir um futuro. Né? Então, a gente acredita que este reconhecimento, inclusive do prêmio, teve a indicação do nosso trabalho, não só pela área privada, então pela associação que representa esses micro, que é a MIC, aqui de Porto Alegre. A MIC é a Associação dos Microempresários. Perfeito, que agloba micro e pequenos empresários e que tem, né, na sua composição esse setor. Né? E também, provavelmente, uma indicação aí vinculada, a gente não tem certeza, mas talvez do Ministério do Trabalho, né, pela nossa atuação. Então, tu tem o reconhecimento, isso é importante para nós, de acusado e acusador, né? Então, isso também tem a ver, provavelmente, pela nossa experiência em mediação, né? Isso valoriza muito essa premiação, né? Valoriza, porque a gente fica consciente de que está fazendo um bom trabalho, verdade. Está no caminho certo. E importante porque a gente, como trabalha nessa área empresarial, a gente preza muito pela segurança, né? Não só a segurança jurídica, mas a segurança no dia a dia das empresas. Né? Então, do outro lado, nós tivemos o reconhecimento na área privada pela implantação da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, onde nós criamos uma expertise, né, para levar para as empresas, porque todo mundo vai ter que se adequar. Né, e é um prazo para isso, né? A Lei Geral de Proteção. Na verdade, o prazo já venceu. Já venceu. Né? O que nós estamos hoje é na dependência de algumas regulamentações, né, da ANPD, que é o órgão federal responsável pela fiscalização, né, de algumas regulamentações. Mas eles estão fazendo um trabalho, estão mostrando, vamos dizer assim, para o Brasil que é uma lei que veio para ficar,
né? E a gente confia muito que isso futuramente seja de segurança para todo mundo, principalmente para o cidadão, né? Claro, certamente, né? O cidadão que, aliás, é a fonte de tudo, né? Geração de riqueza, geração de renda e geração de impostos também, o que sustenta a máquina pública. Paulo Thomaz, tu falasse aí um termo aí que eu acho interessante nós explorar um pouco mais, que é a questão da segurança jurídica. Nenhuma sociedade, olha, fui professor de Direito, não, de História do Pensamento Econômico, nenhuma sociedade ela pode se desenvolver, crescer, prosperar, se estabilizar, gerar riqueza, renda, fazer o bem para seus cidadãos, se ela não tiver aquilo que se chama segurança jurídica. E me parece, né, olhando assim, que as coisas no Brasil hoje estão muito ruins nessa área. Sim, eu concordo com a tua observação e é preocupante porque a gente precisa ligar um sinal amarelo aí, né, na sociedade como um todo, né, nos profissionais, não só profissionais da área do direito, né, não só profissionais que lidam com a questão jurídica, né, propriamente dita, mas a sociedade como um todo. Claro. Né? Acho que todo mundo tem que estar preocupado, associações, sindicatos, para que a gente possa estar atento, né, pelas decisões. E, infelizmente, né, hoje nós vivemos essa insegurança jurídica pela Constituição, né, de um Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, né, que é o órgão que deveria dar essa segurança, né, e hoje nós não temos essa segurança na sociedade. Então, engana-se aquelas pessoas ou aquelas entidades que hoje, ou até digo governos, o federal, o estadual ou o municipal, que eventualmente sejam beneficiados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então tá bom porque decidiu para mim. Mas, na verdade, isso é muito perigoso, né? Porque tu não tendo clareza, tu não tendo segurança, eu digo assim, e nas aulas que eu ministro na parte de legislação, de direito à legislação, a primeira coisa que a gente tem que falar para as pessoas, para o cidadão, é que eles têm que respeitar a Constituição. E veja, Silvio, hoje desrespeita a Constituição. Hoje é complicado, porque a Constituição, o Supremo Tribunal Federal tá desrespeitando a letra da Constituição, aquilo que está escrito de forma cristalina, que deveria apenas cumprir e não dar uma interpretação diferente do que está escrito na Constituição. Então é muito preocupante, porque isso aí dá reflexos internos, dá reflexos na economia, dá reflexos externos, né? E eu vejo assim, esse alerta, esse sinal amarelo que eu digo para a sociedade, para as pessoas, é que não pense que isso não vai chegar em você. Vai refletir diretamente. Porque vai chegar em você, né? Então nós temos assim uma gama de alternativas para a sociedade que precisam ser executadas. Então, é falar sobre isso, é discutir sobre isso, né? É mostrar para as pessoas que tudo aquilo que chega no judiciário, de alguma forma, pode impactar na sua vida, né? Então, desde o preço da gasolina, o preço do alimento, né, o preço do aluguel. Então, veja como isso movimenta, né? E eu acredito muito que o povo brasileiro, as pessoas ainda têm que se educar e reeducar, né, para entender um pouco de economia, um pouco de direito, um pouco de política, inclusive, né, para poder se posicionar. Se a coisa está ruim para advogado, para explicar isso aí, tu imagina para economista, para desconstituir a narrativa de que aumento de imposto favorece a população. Quer dizer, eles criaram esses monstros, né, que aumento de imposto é bom para a população. Tem que ficar feliz que aumenta o imposto. Ora, aumentar imposto é tirar a renda das pessoas, tirar o emprego das pessoas para concentrar no Estado que é perdulário. Um Estado que gasta além do limite, um Estado que apenas vive a sua vida, vive lá na sua ilhazinha de prosperidade. Então, é muito ruim. Eu ainda bem não estou dando mais aula de economia, porque explicar para as pessoas que exatamente o contrário dessa narrativa vai ser muito complicado. Bom, com relação à área da saúde, tem muitas questões aí envolvendo o IP, inclusive, né? Sim. A gente tem, e provavelmente nós participamos de algumas conversas, algumas mesas redondas, alguns esclarecimentos com relação à área da saúde, e nos preocupa muito, no caso específico, a situação do IP aqui no estado e os seus dependentes, né? Então, assim, eu acredito que está na hora, né, da sociedade gaúcha, e de todo mundo, né, dos servidores, da parte política, da parte do executivo, né,
né, dar um passo, né, para uma discussão que não é fácil, né, que não vai ser fácil, mas a dica que nós daríamos hoje é que seja formada na Assembleia Legislativa ou por chamamento do Executivo ou do próprio Legislativo Estadual, né, a reorganização do IP. Né? Não pode o IP continuar refém do Caixa Único do Estado, e daí não é o IP, né, são seus beneficiários, né, são todos o corpo de servidores do Estado, dependentes e aposentados, que estão vinculados ao IP. Né? Então, eu entendo que é uma vergonha o Estado não discutir isso, né, porque o IP, com a sua arrecadação dos seus contribuintes, né, poderia estar fornecendo absolutamente 100%, 100% de todos os tratamentos, de todos os materiais, né, para as intervenções. Então, nós iríamos de uma intervenção simples para uma intervenção cardíaca, né, onde você precisa de uma válvula, por exemplo, né, que custa R$80 mil, que o IP não cobre, e aí joga para um segurado, né, muitas vezes que está ali fazendo as suas contas regulares. Como vai fazer isso? E uma coisa interessante é o seguinte, foi muito bom tu levantar essa questão. Eu sou segurado do IP, eu fui funcionário público, mantenho a vinculação com o IP, e realmente essas questões que tu colocas aí procedem muito. Veja bem, tem pessoas que ao longo da vida, eu, por exemplo, graças a Deus, muito pouco usei o IP. Se eu fizer um cálculo de quanto eu já descontei para o IP, olha, chegará a quase R$1 milhão. 30 anos quase descontando. 35 anos descontando pelo IP. E se tu precisares aí fazer, se eu precisar agora, né? trocar uma válvula do coração, o IP não vai pagar. Não vai pagar. Então, essas coisas foi muito bom tu colocar, e eu acho que esse debate tem que ser levado lá no núcleo da Assembleia Legislativa. Nós temos que voltar a reestruturar, porque é muito interessante o seguinte, nós sempre estamos, quando tem um ano eleitoral, os políticos chegam, não, a nossa prioridade é saúde. Que saúde coisa nenhuma, a prioridade é aqui, é da boca para fora. Porque, na verdade, as questões certas, as questões sérias, não são debatidas, né? São muito marginalizadas, tá, porque não querem tocar nisso aí, porque é uma questão de política, né? É uma questão de política pública. Sim. E de uma política administrativa também. Sim, e ela vai refletir em toda a sociedade. Com certeza, né? Com certeza. É por isso que a gente diz, né, que o estudo e a compreensão da parte da segurança jurídica, da parte da integração entre o parlamento e o executivo, ele tem que ser para as coisas práticas do dia a dia. E saúde é coisa do dia a dia. Né? A gente faz uma visita, por exemplo, na Santa Casa, como exemplo, né, que é um modelo né, muito bom de gestão, um modelo muito bom de bons profissionais. Toda a parte profissional da Santa Casa é muito boa. Porém, aquele atendimento, tudo aquilo que é bom, ele esbarra eventualmente numa questão financeira. Né, numa questão financeira de alguém que poderia ter esse direito ou tem esse direito, né, para ter a saúde como um todo, né, para salvar a sua vida, e não consegue por esses impedimentos legais, né, que estão lá na lei estadual, que está lá na Constituição estadual, porém a base não está sendo discutida, né, que é a fomentação, aquilo que fomenta o IP. Né? E é lamentável, então eu chamo mais uma vez, né, ao governador do estado, né, que abra essa discussão, né, que ele tem que, em tese, por incrível que pareça, ele tem que privatizar o IP. Né? Aliás, tem que trazer o IP para os seus, e não é privatizar para terceiros. Né? Ele vai fazer uma privatização inversa, ele vai fazer uma privatização dando a administração e o recolhimento das mensalidades para os beneficiários. Perfeito. Olha que coisa diferente, olha que discussão né, interessante para fazer. Né? A Assembleia Legislativa tem uma comissão de saúde da Assembleia. Por que a comissão de saúde não levanta essa lebre e leva a discussão né, com toda a sociedade, porque o destino ao IP? Para fortalecer o IP e que aqueles que são beneficiários que mantêm o IP né, sejam recompensados pelo que fazem. Seria uma gestão né, de coparticipação, né, onde o executivo pode estar junto, até porque tem os seus funcionários ali vinculados, a Assembleia Legislativa também, né, o servidor lá na ponta que não participa do executivo, não participa do legislativo, o aposentado. Então veja como tem uma riqueza para construir, né, e uma riqueza vamos dizer assim, de futuro,
né, para as próximas gerações. Com certeza. Né? Fica Então, esse é o nosso pedido, a nossa solicitação, né, ao governador de Estado e à Assembleia Legislativa. Muito bom. E nos colocamos à disposição, inclusive, para esse debate. Com certeza. Paulo Thomaz, obrigado pela tua presença aqui e muito oportuna essa questão aí para nós discutirmos, levar avante, né, levantar essa lebre aqui, né, para que, de repente, algum deputado da Assembleia, enfim, alguma liderança possa se sensibilizar e saber que esse é um assunto muito sério que abrange quantos milhões de gaúchos. Obrigado, Paulo. Não tem dúvida. Muito obrigado pela oportunidade. Até.